Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre a solução para o Alexandre de Moraes poder bloquear o X, que, como diz o cara aqui da Brint, ficou muito mais difícil. Eu tinha avisado para vocês, eu expliquei esse troço. Agora tá vindo aqui o pessoal todo falando de novo o que eu já falei para vocês nos meus vídeos antes, né? É muito difícil de fazer isso. Não é que seja impossível, mas eu descobri uma informação agora que torna a coisa muito mais difícil, que é o fato de que a Cloudflare não tem representante no Brasil. Olha que coisa, é o que eu estou falando para você, é o futuro do Brasil da tecnologia, é ninguém ter representante no Brasil. Você, brasileiro, que quer ter uma empresa de tecnologia, a primeira coisa que tem que fazer é abrir a empresa no exterior. Esquece, o judiciário brasileiro é pré-histórico, está na era do bit lascado. Eles não sabem o que é tecnologia, eles não têm a menor ideia do que fazem. Fica esse monte de gente prepotente como Alexandre de Moraes achando que está abafando. Proíba seu X, proíbe aí, não quero nem saber, porque falaram palavras muito duras, e embora não tenha previsão legal nenhuma de proibir as pessoas de falarem, eu quero que bloqueie o X, eu não sei o que lá. Enfim, esse pessoal é pessoal atrasado. Aqui no Brasil, o Brasil anda para trás. A justiça brasileira como um todo não entende nada de tecnologia, é menos um. Então, a primeira coisa que todo mundo tem que fazer é abrir empresa fora do Brasil, nunca no Brasil. O Brasil não tem futuro na tecnologia, não adianta. Enquanto tiver essa classe política e desses socialistas de cabeça branca, enfim, ou sem cabelo, né, como é o caso do Alexandre de Moraes, enfim, o rapaz aqui da Brint está falando que o bloqueio do X ficou mais difícil, né? Ficou bem mais difícil. Essa notícia foi sugerida por Lunar, Tigresa VIP, Saci de Três Pernas e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, eu falei já num vídeo mais cedo, falando sobre o que aconteceu, né, que é o fato de que o X está usando a Cloudflare. A Cloudflare é um CDN. Se você quer mais informações técnicas, é que esse canal aqui é um canal de política, jurídica, de comportamento, eu não vou entrar em detalhe técnico, tá? Mas eu sou dessa área, eu entendo disso, eu tenho um canal, o Safe Source, que eu falo mais detalhadamente, tecnicamente, o que foi feito com o X aqui no Brasil, então eu vou deixar o link do vídeo aqui, caso você queira detalhes técnicos mais sobre isso, né? Mas o importante pra gente aqui é justamente que ficou difícil de bloquear o X. É impossível bloquear o X? Não, não é impossível bloquear o X. Vai depender agora do quanto que a Cloudflare quer comprar essa briga, seja do lado do Alexandre de Moraes, seja do lado do Elon Musk. Eu suspeito que eles não vão ter muito interesse de comprar a briga do lado do Alexandre de Moraes, não. Ou seja, por quê? Porque certamente o X é um cliente muito bom para ele lá nos Estados Unidos. A Cloudflare está tendo uma aula. Os brasileiros, ninguém aqui no Brasil, quase ninguém no Brasil sabia o que era Cloudflare, o que era CDN, né, Content Delivery Network. Agora tá todo mundo doutor nisso, cara, tá todo mundo sabendo. Já o pessoal, não, porque o CDN, não sei o que lá, e previne DDoS. Olha a propaganda que a Cloudflare está tendo. Já tem um monte de gente, pô, devia botar meu site na Cloudflare, né, para evitar ataque, coisa e tal. Pois é, ou seja, a Cloudflare está ganhando muito com isso, então eu acho que a tendência deles é não compactuar com ordens absurdas do Xandão. Como eles não têm escritório no Brasil, o Xandão vai fazer o quê? Vai mandar uma carta rogatória para entrar na justiça americana com isso? Ele já sabe que a justiça americana tem um patamar de liberdade de expressão muito maior do que aqui no Brasil, ou seja, o cara bateu no muro, não tem o que fazer, né? Vamos dar uma olhada de que maneiras poderia ter isso e mais algumas informações que saíram aqui, né? Como diz aqui o senhor Rodrigues Pérez, Basílio Rodrigues Pérez, que é da Abrint, ele fala que, olha só, dentro do serviço da Cloudflare, não está apenas o X, está o próprio governo, está os bancos, está metade do site. Por quê? Quem que entra para a Cloudflare? São sites que sofrem muito ataque. Então, se você tem um site, sei lá, do clube de futebol, não sei das quantas, ninguém vai atacar site de futebol, não tem nada ali, só tem informação básica, ele não tem informação nenhuma. Ninguém ataca aquela coisa, mas um site de um banco, por exemplo, né, o site de banco geralmente está na Cloudflare. Por quê? Porque os bancos são atacados o tempo todo, o pessoal tenta atacar site de banco. Então, esses sites que são muito visados por ataque, tipicamente usam CDNs para evitar esse tipo de ataque, né? Alguns outros sites também, né? Sempre que você tem a questão do ataque, né? E o que acontece com esses IPs da Cloudflare? Primeira coisa, é importante notar que a Cloudflare, o IP é dinâmico, né? Na maior parte dos contratos deles, o IP é dinâmico. Por que o IP é dinâmico? Porque também ajuda na questão justamente dos ataques DDoS. Lembra, o ataque DDoS é um monte de gente tentando falar com o seu site,
é para tentar esgotar a capacidade do seu site. Então, o que acontece? A Cloudflare, ela cria novos servidores, né? Ela tem essa capacidade de criar novos servidores virtuais para atender aquele seu site, de forma que divide esse conjunto enorme de pessoas tentando falar com o seu site, fica dividido em um monte de servidores, e aí é impossível cair o seu site, porque aí tem servidor pra caramba, vai atender a todos eles. Mas lembra, cada servidor desse tem que ter um IP diferente. Então ela precisa alocar os IPs de forma dinâmica. Você não sabe qual IP que você vai pegar, né? E dentro da Cloudflare estão todos os serviços que estão ali. Então, um IP vai ser para o governo brasileiro, outro IP vai ser para o Twitter, outro IP vai ser para isso, para aquilo, não sei o que lá. No final das contas, se saírem bloqueando todos os IPs da Cloudflare, vai cair um monte de coisa. E por outro lado, se não bloquearem todos os IPs da Cloudflare, não tem como bloquear o Twitter, né? Porque alguns vão estar funcionando e vão chegar no Twitter, né? O que eles podem fazer nesse caso, né? Você poderia, por exemplo, um cara que não entenda do assunto, e eu temo que eles partam para isso, do tipo assim, neste momento, qual é o IP do X no Brasil? Ah, é tanto, ponto, tanto, ponto, tanto, vamos bloquear esse IP então. Ah, mas daqui a pouco vai mudar para outro número. Vai mudar, aí eu bloqueio outro número também. Qual que é o problema dessa abordagem? Aquele IP que foi originalmente bloqueado, ele pode ser depois designado para um outro site, sei lá, para o site do seu banco. E aí o que vai acontecer? Você não vai conseguir acessar o seu banco, porque o seu banco está naquele IP bloqueado. E lembra, ao contrário do X, que o servidor principal está lá fora e, portanto, se você usar uma VPN você consegue acessar ele, se o IP do seu banco estiver bloqueado dentro do Cloudflare aqui no Brasil, você não tem como acessar o seu banco, porque o servidor do seu banco está aqui no Brasil mesmo. Na verdade eu não sei, tá? Eu acho que a maior parte dos bancos já usa servidor lá fora também, mas não sei. É possível que você fique proibido de acessar o seu banco se fizerem uma brincadeira desse tipo. Ou acessar o seu banco, ou acessar até o site do STF, que também está na Cloudflare, sites do governo, sites de um monte de coisa. Então, realmente é difícil isso, né? Bom, o Gustavo Gaia está trazendo aqui, a Daniela Lema quase chorando falando disso. Olha só, ela reclamando que como é que pode... Não pode usar o X, não pode, tá proibido. Conseguiram acessar seus perfis na rede social agora pela manhã. Agora, à tarde também está podendo. Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, informou que a plataforma segue suspensa no Brasil e disse que ainda provavelmente se trata de uma instabilidade no sistema. A gente lembra, o X está suspenso no Brasil desde o fim do mês passado, depois que o bilionário Elon Musk abertamente, de maneira pública, avisou que passaria a descumprir decisões do Supremo Tribunal Federal. Decisões ilegais do Supremo Tribunal Federal, diga-se de passagem, como a de indicar um representante legal no país. Que não precisa, a Cloudflare não tem representante legal no país. Um monte de empresas da área de tecnologia não tem representante no país, não precisa. Não tem lei que exija representante de empresa no Brasil, a menos que a empresa faça negócios aqui no Brasil, compre e venda coisas aqui no Brasil. Então o X, como é um site, não precisa ter representante no Brasil. De sustar contas que estavam ameaçando policiais federais e pagar multas. Ameaçando policiais federais. Eu não falei que eles iam usar esse negócio da vitimização lá, que é ameaçando o policial federal. Era o bonequinho lá, o ursinho de pelúcia lá, o macaquinho de pelúcia que botaram no carro do Shor, né? Eu fiz um vídeo sobre isso explicando que ameaçando, que coisa. Depois descobri que foi o filho do cara que botou o bichinho de pelúcia lá. Imagina, um delegado de polícia que ficou apavorado porque botaram um macaquinho de pelúcia no carro dele, achou que estava sendo ameaçado e depois descobriu que era o filho dele. E o Alexandre de Moraes continua agindo como se o cara estivesse sendo ameaçado. Não, ninguém está ameaçando o cara não, ele tá achando que o cara é um babaca, um babaca mesmo. Mas ninguém está ameaçando ele não, pô. Que somavam quase 19 milhões. Essas multas foram quitadas. Já estão vindo com esse papo. Não, a multa não somava 19 milhões, a multa somava 17 mil reais. E aí ele tirou todo o dinheiro que tinha na conta das empresas no Brasil e está falando que era 19 milhões, que já pagou a multa, que não sei o que lá, que não tem problema. Isso foi a invenção do Alexandre de Moraes para tentar fazer o Elon Musk voltar atrás. O Elon Musk não vai voltar atrás, meu amigo. O Elon Musk comprou a briga. E comprou a briga muito bem comprada. E deu o troco agora, né? Botou o X funcionando aqui no Brasil, mesmo contra a ordem do Alexandre de Moraes. E o Alexandre de Moraes não tem muito que possa fazer. Não rapidamente. Em algum momento a gente vai ver que tem algumas soluções aqui, mas não vai ser fácil, tá? Os outros descumprimentos não foram
lavados pelo bilionário. Além Não da foram suspensão, o lavados. ministro Alexandre de Moraes, na época, também proibiu os usuários de utilizarem redes privadas para acessar o aplicativo sob uma pena Ninguém de precisa 50 mais. mil reais. Bom, para você entender o que está acontecendo, o X segue suspenso e a gente traz para você aqui a informação de que o presidente da Anatel pessoalmente está fazendo uma verificação a respeito. Sabe o que eu acho mais engraçado? É que o pessoal fala como se o presidente da Anatel fosse um cara foda, técnico. Não, o cara é o hacker, né? O presidente da Anatel. O cara é um merda de um burocrata político que não entende porra nenhuma de nada. Tá lá por puxação de saco no final das contas, zero à esquerda em termos de tecnologia. Aí fala, não, porque o presidente da Anatel, o hacker-chefe da Anatel, vai lá pegar os bits lá, vai escovar os bits direitinho pra conseguir bloquear o X e coisa e tal. Esse pessoal, cara, eles estão tão longe de entender o que significa a internet, que chega a ser engraçado isso. Dessa oscilação que está produzindo acessos ao X indevidos. A plataforma segue suspensa no Brasil. A plataforma hoje, inclusive, como informou a coluna Mônica Bergman, é alvo de um protesto de intelectuais da Eu falei sobre isso no vídeo também. Protesto de intelectuais, uma cambada de socialista, só comunista. Mas não é comunista light, não. A centro-esquerda não entrou nesse protesto, só entrou a extrema-esquerda, o pessoal lá do Putin, do Maduro, aquela galera extrema, comunista, meu Piketty, esse pessoal. Não, porque fizeram um protesto. 50, só conseguiram 50 pessoas com coragem para botar a cara e defender censura de informação, né? Mesmo esse pessoal comunista só conseguiram 50, não, porque um protesto e não sei o que lá e coisa e tal. E esse pessoal, cara, é uma bolha muito pequenininha. E sabe qual que é o maior problema desse pessoal? É que eles são burros, entendeu? Se fossem inteligentes, a coisa ia ser muito mais trabalhada, ia dar muito mais trabalho pra gente conseguir levar esse negócio. Mas não, eles são burros, mas burro. O Alexandre de Moraes é uma porta. Que cara burro, putz grila. Europa, da América Latina, em defesa da legislação brasileira e contra o bilionário Elon Musk. Não. A legislação brasileira foi obedecida pelo Elon Musk. A legislação brasileira foi rompida pelo Alexandre de Moraes. Quem emitiu a ordem ilegal contra a lei foi o Alexandre de Moraes, não foi o Elon Musk. O Elon Musk está seguindo a legislação brasileira. Apontando-o como um risco às democracias. O presidente da Anatel, há cerca de 30 minutos, 40 minutos, iniciou uma apuração pessoal para... Ele sentou lá no computador, o presidente da Anatel sentou lá, abre aí o console aí do servidor aí que eu vou dar uma olhada no console do servidor. Ok, LS, pronto, deve ser só isso que ele sabe fazer no console lá de alguma coisa. Esse pessoal é muito engraçado, cara. Eu acho que eles certamente nunca trabalharam com tecnologia, né? Enfim, tá aqui. O pessoal tá falando aqui, ó, o Lorenzo Ridolfi tá falando que ao consultar a documentação da Cloudflare, observei que a opção mais comum dos clientes é compartilhamento de IPs com outros usuários da plataforma. É o que eu falei, são IPs dinâmicos. A Cloudflare ela tem um DNS dela, então ela vai alocando IPs para diversos sites conforme a necessidade. Se um site está sendo atacado, bota um monte de IP para aquele site de forma que dilui o acesso e aí o atacante não consegue fazer um ataque danoso ali, né? E tem várias outras coisas também. Então, ou seja, não tem como você bloquear, são IP dinâmicos. IP dinâmico você não tem como bloquear. E pior, se você bloquear, o que vai acontecer? Como o IP muda, daqui a pouco aquele IP que era do Twitter vai ser o IP do Banco do Brasil, sei lá. E aí ninguém mais consegue acessar o Banco do Brasil. Então não tem como, né? Pode bloquear todo a Cloudflare? Pode fazer isso. A Itália fez isso. Foi um caos completo na Itália. Tiveram que voltar atrás. A Itália chegou por ordem de um juiz que estava investigando uma rede de pirataria, alguma coisa assim. Chegou a emitir uma ordem para bloquear a Cloudflare na Itália. E no final das contas, a Cloudflare caiu metade dos sites da Itália. E pior do que isso, os sites começaram a sair da Cloudflare para ficar direto na internet. E aí o que acontece? Começam a ficar suscetíveis a DDoS, né? Aí o pessoal começou um monte de hacker a derrubar site na Itália, porque ficou molinho. Se você não tem a Cloudflare, que é justamente a proteção contra o ataque de DDoS, ataque de DDoS é um ataque relativamente fácil de um hacker fazer, acabou, né? Virou festa lá na Itália, né? Agora, uma coisa importante que eu não sabia, que o Laudelino está trazendo aqui, é que, olha só, a mudança dos servidores do Twitter para o Cloudflare não tem relação com o Brasil, mas sim com a sua mudança da base do Texas. Ele está entrando na Cloudflare justamente por conta da segurança, de você ter mais segurança e coisa e tal.
Pois é, isso pode ser verdade, pode ser que isso não tenha nada a ver com o Brasil, que tenha sido feito por conta da mudança do Twitter lá para o Texas. De fato, lá nos Estados Unidos, para quem não sabe, o Twitter está saindo de São Francisco, está indo para o Texas, como todas as empresas do Elon Musk, por conta do ambiente hostil contra empresários lá na Califórnia, né? O Texas tem uma legislação, tem um espírito, tem uma cultura muito mais aberta para empresas e para empresários do que a Califórnia, né? Então o Elon Musk está saindo de lá. Pode ser que seja isso daqui, né? Só que o cara está dizendo aqui, o Sushi com Abacate está dizendo aqui, ó, que ele fez uma pesquisa de DNS em várias cidades do mundo. E em várias cidades do mundo, aqui, ó, Holtzville, New York, United States, Kansas City, não sei o que lá, Quebec, México, Paterna de Rivera, na Espanha, enfim, um monte de cidades no mundo aqui, e todas elas retornam a faixa de IP da Twitter Network, aqui, ó, 104.244.42.129. Lembra como é que era a máscara de IP? São esses primeiros números aqui, ó, 104.244.4, aí depois o resto varia, o resto muda aqui na máscara do IP do Twitter, né? Então, olha só, o único lugar do mundo em que entra Cloudflare. Aqui no Brasil, Santa Cruz do Sul, ele foi fazer um teste, deu 172.66.0.227. Ou seja, pelo que ele está falando aqui, pode ser que isso seja uma mudança mundial, né, que seja justamente a mudança da sede do Twitter da Califórnia para o Texas, mas pode ser que seja só aqui no Brasil mesmo. Ele fez um acordo com a Cloudflare para fazer isso aqui no Brasil mesmo e tá funcionando, né? Aqui, eu tô no Twitter aqui, tá funcionando sem problema nenhum, né? Sem precisar fazer nada, né? E aí eu falei para vocês, a única coisa que seria rápido do Alexandre de Moraes resolver esse problema é se a Cloudflare obedecer. Por quê? Porque ele pode agora mandar uma ordem para a Cloudflare. Cloudflare, olha só, você está desobedecendo uma ordem judicial aqui, então eu vou exigir que você corte o Twitter, né? E daí isso seria um problema, porque, como eu falei para vocês, parece que a Cloudflare tem um telefone aqui no Brasil. Eu achei que tinha um representante comercial aqui no Brasil. Mas o Ayub, que é um especialista de rede, né, que fala sobre isso e coisa e tal, ele tá lá em São Paulo, numa feira de segurança da informação que está tendo lá em São Paulo, e ele foi no stand da Cloudflare, a Cloudflare está com um stand lá em São Paulo, e foi perguntar para eles se eles tinham um escritório representante legal no Brasil, e eles esclareceram que não está sabendo de nada, tudo que foi feito lá pelos Estados Unidos, que o pessoal que está aqui é só para fazer marketing, não tem nenhum representante legal aqui no Brasil, a Cloudflare. E aí, ou seja, isso impede que o Alexandre de Moraes peça a Cloudflare para tirar o Twitter? Não, o Alexandre de Moraes pode fazer uma consulta à Cloudflare, ele pode até mandar uma carta rogatória para os Estados Unidos e coisa e tal, para acionar a empresa lá. Você acha que a Cloudflare vai obedecer essa ordem? Você acha que porque olha só, a Cloudflare, ela sabe do valor que tem, ela sabe que metade das empresas no Brasil usam a Cloudflare. O caos que seria o bloqueio da Cloudflare aqui no Brasil seria enorme, né? Como eu falei, na Itália foi um caos completo. Imagina aqui no Brasil também esse tipo de situação. E para a Cloudflare está sendo excelente, uma propaganda ideal, né? Está mostrando que a rede deles é boa mesmo. Mesmo com agentes estatais tentando derrubar um site, não consegue derrubar o seu site. Olha como é que é forte na característica de segurança, né? E o Fábio Akita também, voltou um monte de gente pro X agora, tá ótimo o X, né? Bom, por outro lado também voltou um monte de esquerdista pro X, né? Mas enfim. Aqui, ó, o Fábio aqui está deixando claro aqui que não tem representação legal no Brasil, tem um telefone para vendas, mas é um VoIP, que pode cair para algum call center em algum lugar do mundo. Vai levar um tempo para alguém lá na Cloudflare se dispor a fazer isso, porque é um cliente pagante nos Estados Unidos, a empresa dos Estados Unidos, provavelmente o contrato entre X e Cloudflare é um contrato americano. Ou seja, o Alexandre de Moraes pode fazer alguma coisa? Pode. Um pouco provável que funcione. Esse pessoal está chegando no ponto que eu falei para vocês. A internet é essencialmente anárquica, ela é essencialmente anti-regulamentação. Você não tem como proibir alguém de acessar alguma coisa. Nem a China consegue fazer isso, né? Aí ele fala aqui, ó, por isso é uma jogada de mestre, uma humilhação. Vai expor o desconhecimento técnico e a impotência de se forçar as coisas, né? E é o que eu falei para vocês, tem algumas coisas que eu acho que assim, a ameaça funciona, mas você fazer a coisa não funciona.
Por exemplo, o que eu falo da guerra da Ucrânia e da Rússia, né? A ameaça de bomba nuclear é efetiva. A bomba nuclear, se o Putin usar, não vai resolver problema nenhum, vai ser muito pior. Era a mesma coisa com bloqueio de site aqui no Brasil. O idiota do Xandão, achando, não que vou bloquear, enquanto tá ameaça, beleza, mas tem que tomar muito cuidado para não partir da ameaça para ação real, porque não só foi incapaz de bloquear o X, como agora todo mundo sabe que o Alexandre de Moraes não tem como bloquear um site aqui no Brasil, né? É só você botar na Cloudflare o seu site e pronto, acabou. Não tem como ele bloquear. Enfim, e aí muita gente pergunta assim, como é que pode? Por que a internet tem essa característica libertária e coisa e tal? E eu vou explicar para vocês. Vocês sabem como surgiu a internet, essa coisa que todo mundo está usando hoje em dia, mas talvez você não fosse nascido lá em 1980 e não leu os papers da ARPANET, como é que a coisa começou, essa coisa toda, né? E eu vou explicar para vocês como é que funcionou esse troço todo. Começou com um negócio chamado ARPANET, lá em 1970, antes de 80, em 80 já estava começando a internet já. E qual que era a ideia? A gente estava na época, 1970, Guerra Fria. Havia o risco de um ataque nuclear entre os Estados Unidos e a Rússia, né? E é lógico, os Estados Unidos já tinham uma infraestrutura de telefonia muito boa, as pessoas conversavam, todo mundo conversava com todo mundo. O exército americano também tinha uma estrutura muito boa de comunicação interna, com vários centros de comunicação e coisa e tal. Mas eles notaram uma fragilidade que o exército americano tinha. Imagina no caso de uma guerra nuclear. Imagina que tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética, na época, tivessem lançado bombas atômicas um contra o outro. Seria o pior cenário, né? E que várias grandes cidades americanas fossem obliteradas. E aí o pessoal fez uma estimativa que a chance disso romper totalmente a comunicação do exército americano era enorme. Porque, embora fosse uma rede grande e complexa, ela era centralizada, ela tinha alguns nodos principais, né, umas cidades muito importantes, que se caísse uma bomba atômica naquela cidade, limpasse aquela cidade, ia interromper todo o fluxo de comunicação do exército, e isso ia impedir que os Estados Unidos reagissem nessa guerra, nesse cenário de arma nuclear. O que o pessoal teve a ideia? Bom, vamos fazer um negócio chamado Mesh Network. O que é um Mesh? Um Mesh é uma rede com redundância. Então você precisa ter uma rede em que você não tenha um centro. Aquela ideia de você ter um centro principal que daí você passa a coisa é ótima em termos de eficiência, mas ela tem o problema da segurança que se aquele seu centro é atingido, acabou, destrói a sua rede inteira. Então a rede Mesh é diferente, ela é uma rede redundante, é uma rede que gasta muito mais recursos para fazer a mesma coisa do que uma rede estrela, uma rede centralizada. Então a internet surgiu com essa ideia, você começar a ligar os vários pontos do exército, ela nasceu no exército americano, foi um contrato do DoD, o DoD, Departamento de Defesa americano, contratou laboratórios na Califórnia para desenvolver a ARPANET, para comunicação do exército, né? E aí qual que é a ideia? É justamente uma ideia que você tem um monte de servidores e que tem um protocolo, que é o protocolo TCP/IP, que ele é capaz de, quando você quer comunicar do servidor aqui com o servidor lá, ele consegue ver o caminho melhor, e se esse caminho estiver interrompido, se cair uma bomba nuclear naquela cidade, aquela cidade não passa nada, ele é capaz de recalcular e ir por outra cidade e chegar lá. Então, repara, a internet, ela desde o início, ela foi feita para não ter censura, para você não conseguir interromper a comunicação. Toda a filosofia da internet os dois pontos vão comunicar, um vai falar com o outro, vai dar um jeito de passar por aqui, passar por ali, vai ter IP dinâmico, vai ter isso, vai ter aquilo, não sei o que lá, e vai chegar do lado de lá. Isso é a base, a internet, ela foi planejada para ser incensurável. Naquele momento, a preocupação deles era evitar um cenário em que os Estados Unidos foi atacado em várias cidades com bombas atômicas, mas o pessoal precisa continuar se comunicando. Isso é a internet. Aí a gente tem a bomba atômica aqui do Brasil, chamada Alexandre de Moraes, que explodiu um monte de coisa, arrumando um monte de merda, jogando merda para tudo quanto é lado, querendo cortar fio e não sei o que lá e coisa e tal. E ele não percebe que ele está lutando contra uma coisa que foi desenhada exatamente contra uma bomba nuclear, contra uma guerra nuclear. Não tem como bloquear a internet. Ele pode conseguir agora com a CDN lá da Cloudflare alguma coisa? Pode ser que consiga, pode ser que amanhã volte a proibir o X, não estou dizendo isso. A questão é, sempre tem uma maneira de contornar. Se a Cloudflare não funcionar, tem outras maneiras também de fazer isso. Tem outros CDNs, tem a VPN que continua funcionando, sempre tem uma maneira. É impossível censurar a internet, ela não foi feita
para esse controle que a China gosta, que os comunistas gostam, que os censores gostam. Esse pessoal vai continuar atuando como pequenas bombas atômicas explodindo aqui e atrapalhando a vida de geral, mas não vão conseguir resolver o problema deles. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.